pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus, sou acadêmico do 7º período de enfermagem. Oi, gente, eu me chamo João Vitor, também sou acadêmico do 7º período de enfermagem. Estamos começando mais um episódio do nosso UTIcast, que é um circuito de podcast com o objetivo de estar estimulando nós discentes, né, a estar interagindo com os enfermeiros especialistas nas áreas. O tema é relacionado à humanização no cuidado de enfermagem em UTI e pronto-socorro. Essa é a nossa 15ª edição do projeto Um Simples Gesto Faz a Diferença. E hoje a gente vai estar entrevistando, né, a nossa enfermeira assistencial, Cibele. Eu vou estar falando um pouco mais do currículo dela, que é enorme, né, que ela tem especialização em proficiência técnica em hematologia e hemoterapia pela ABHH, avaliadora do Programa Nacional e Programa Estadual de Qualificação Hemorrede. Ela tem mestrado em gestão na PUC do Goiás, especialização em terapia intensiva e bacharelado e licenciatura em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Católica de Goiás. Seja bem-vindo, enfermeira Cibele. Estamos felizes com a sua presença aqui no nosso UTIcast. O tema principal de hoje é o conhecimento e atuação do enfermeiro na hemoterapia. E a gente queria pedir para você falar um pouco sobre a experiência profissional e como você se sente sendo criadora desse projeto tão incrível que o floresceu. Tá. Primeiro, boa tarde. Eu agradeço imensamente o convite. E a questão do projeto, para mim, foi até uma surpresa, né? Porque quando eu recebi o convite pela Cíntia, né, pela colega de vocês de faculdade, Cíntia, eu não sabia que fazia parte desse projeto que eu fiz quando eu fui docente da faculdade. Então, cheguei aqui, o João Vitor me falou, e eu fiquei extremamente emocionada. Então, para mim, assim, é muito gratificante quando a gente vê que esses gestos continuam. E que isso continua e floresce, e cria, e você vê que um caminho que você começou a dar 15ª edição. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho, mesmo hoje não estando mais na instituição, mas eu me sinto extremamente responsável por isso, né? E agradeço muito, muito, muito o convite, né? E aí vocês me chamaram para falar sobre a questão da terapia transfusional, da questão do sangue, né? Isso, para mim, também foi uma experiência que eu comecei a ver uma importância nisso quando eu comecei a trabalhar diretamente com isso. E eu acredito que talvez a gente conversando um pouquinho mais, vendo os questionamentos, né, aí a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre a minha experiência e a gente falar um pouquinho mais, aí eu vou colocando um pouquinho para vocês. Pode ser? Pode ser. Como é que surgiu esse projeto? Criação sua mesmo? Foi, porque assim, quando a gente começou a vir da UTI, quando eu dava essa matéria de unidade de terapia intensiva para enfermagem, a gente sempre pensava na questão de humanização. Porque humanização é um projeto, né, do Ministério da Saúde em que, gente, como é que eu tenho que humanizar o ser humano? É tão redundante isso. Que responsabilidade é essa que eu tenho que aprender as pessoas ensinar as pessoas a serem humanas, né? E ensinar a pessoa a ser humana com alguém que está doente ou com a equipe que você é responsável, porque também não adianta eu querer ajudar alguém que está doente, sendo que a sua equipe responsável está doente. Então, a gente foi jogando isso, né? E cada dia e cada semestre foi uma ideia bacana. E aí isso foi... O primeiro não foi com a intenção de chegar ao 15º. Por isso que eu falo, às vezes você dá um passo e não tem noção do resultado a curto, médio e longo prazo, né? E onde vocês já estão, né? Longo prazo, a gente for ver 15ª edição, são o quê? Quase 8 anos, né, desse projeto em andamento. Então, surgiu assim que a gente tinha que fazer com que os nossos alunos desenvolvessem projeto de extensão. Então, vamos fazer um projeto de extensão que realmente possa mexer com o aluno e com a comunidade, né? Sim. Na época que eu estava, a gente andou já Araguaína inteiro, supermercados, hospitais, unidades assistenciais, então é muito prazeroso. Essa questão de humanização também eu acho muito importante, né? Porque somos seres humanos e estamos cuidando também de seres humanos, né? Então, a gente tem que sair desse padrão, vamos dizer, que meio robótico, né? E tentar ver o ser humano como realmente uma pessoa que está precisando. Principalmente quando quando uma pessoa está doente, né? Quando está sendo paciente. E a gente vai dar início agora a algumas das perguntas, né, sobre a hemoterapia. E o que é em si a hemoterapia? Qual é a sua finalidade? Eu não posso dar uma de professora aqui, né? Porque eu ia devolver a pergunta para vocês, então eu não posso fazer Não pode. Tá. A hemoterapia é basicamente, traduzindo a palavra, né, conceituando a palavra, é uma terapia realizada com sangue. E a finalidade dela é resgatar no ser humano aquilo que ele perdeu em relação aos componentes sanguíneos, né? A gente evoluiu um pouquinho e hoje você faz esse resgate em relação a cada hemocomponente. Você não perde o sangue, você transfunde sangue total.
você transfunde o que você mais precisar naquele momento. Às vezes você está com respiração dificultosa, ou você está com sangramento, então aí você vai ou transfundir hemácia, ou transfundir plaqueta. Então, a hemoterapia é basicamente a terapia que se faz com a infusão sanguínea para resgate e para manutenção da vida do paciente. Certo. Qual a outra alternativa quando a hemoterapia não pode ser realizada? Qual a outra opção de tratamento? É isso aí, uma coisa que a gente discute muito nos nossos treinamentos. A gente, no Hemocentro, nós temos uma corresponsabilidade com as unidades assistenciais. Porque a gente faz um produto, né? A gente constrói um produto, porque a gente constrói esse componente com qualidade, a gente espera com que esse componente também seja usado com qualidade. E aí, quando a gente fala dessa questão de que o que eu posso fazer para substituir o sangue? Nada. Não tem nada que substitua o hemocomponente, né? Então, assim, mas a gente tem algumas vertentes, né, religiosas e algumas crenças em que eles não aceitam porque tem um medicamento e tem outro. Esses medicamentos, eles não conseguem substituir a ação sanguínea aguda. Você tem algum medicamento, por exemplo, uma eritropoetina, em que ela vai ativar a medula óssea a produzir sangue, mas até ela fazer isso, imagina você um paciente grave, um paciente politraumatizado que precisa de sangue, será que vai dar tempo? Não. Não vai dar tempo. Então, para substituição sanguínea hoje, não existe. Você pode ter alguns expansores de volume, expansores plasmáticos, mas para substituir o sangue e as ações que ele tem, não existe, você não tem outra coisa. Tá? E assim, vocês vão ver aí, hoje a gente tem aí a internet que nos dá esse leque de informações, né? Que por um lado é bom e por outro lado é ruim. Mas algo que fala, olha, aquele paciente ele precisa de sangue e é a última alternativa dele, com certeza vai ser a última alternativa dele, nenhum medicamento vai resolver naquele momento. Tá? Você acha que pela sua experiência, pelo seu conhecimento, será que daqui a um tempo haverá uma outra opção? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, né? Eu acho até que já existem alguns estudos, né, atrás disso, porque a coisa mais difícil que tem é você ter um doador sanguíneo, né? E a gente tem uma cultura que ainda é um pouco arcaica. Não, acho que não seria essa palavra. Seria, a gente não tem a cultura de doar sangue. Então, isso dificulta um pouquinho. E a gente sabe que também são inúmeros profissionais que estão inclusos, né, nesse processo de hemoterapia. E a gente sabe que a enfermagem é uma delas. E qual é a importância do enfermeiro e da assistência de enfermagem, né, de forma geral, nesse processo? Era onde eu queria ser docente de novo, né? E querer perguntar para vocês o que vocês acham, né? É outra coisa que a gente também fala muito nos nossos treinamentos para as equipes assistenciais, né? Quem cuida do paciente? A equipe de enfermagem. E hoje você tem uma ajuda de um leque de multiprofissionais. Enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, odontólogo, dentista. Então, a gente tem um assistente social, até mesmo para poder convencer o paciente ou sensibilizar o paciente ou os familiares a determinada terapia alternativa, terapia, né, o que o paciente precisa. E a importância do enfermeiro e da equipe ela é exclusiva. Porque se eu não tiver um enfermeiro e uma equipe de enfermagem, você não tem terapia transfusional. Você pode ter uma RT, uma requisição de transfusão que foi realizada. Mas se você não tiver uma equipe preparada, você não tem terapia transfusional. Quem é que vai fazer? Né? Então, a importância é básica e única. Né? O que falta, talvez, um pouco é a importância que nós colocamos nesse processo. E todo esse processo ele é diferenciado, né? A gente sabe que o sangue vai ser infundido, mas o processo, a observação é totalmente diferente do que vamos dizer, uma infusão de uma medicação normal, né? É isso mesmo, pode falar. Assim, a gente sabe que existe um protocolo, né, a ser seguido pelo enfermeiro no processo de transfusão sanguínea. Qual é esse protocolo e qual a finalidade dele em si? Tá. O protocolo em si, ele é um manual que ele tem, né, do Ministério da Saúde, está um pouquinho atrasado, mas a gente segue ele. Ele não é um protocolo, ele é um manual. Por que ele não é um protocolo? Porque cada unidade assistencial, ela tem a sua rotina, né? Então, ela tem os seus profissionais. Se vocês forem, talvez, em algum outro momento, seria interessante
vocês verem, procurarem como é que é o processo transfusional dentro do, vamos colocar Araguaína, né? Dentro do hospital regional, que é diferente dentro do hospital de doenças tropicais, que é diferente da maternidade, né? Do hospital Dom Orione. Então, o protocolo, ele é de acordo com a ação, com a unidade que transfunde. Outra coisa, dentro da unidade assistencial, você tem protocolos diferentes. Para um paciente intensivo, você tem um protocolo. No pronto-socorro, você pode ter outro, né? Então, de acordo com a ação que você desenvolve ali. O que a gente tem? A gente tem várias normativas que nos respaldam para construir esses protocolos. Quando a gente realiza esses treinamentos e até mesmo sensibilização, tem um momento lá que fala bem assim, tem que ficar ao lado do paciente durante 10 minutos. Onde é que vocês arrumaram isso? Tá, a gente arrumou isso no Manual Técnico de Hemovigilância, na Portaria de Consolidação, em outra normativa, em outra RDC. Então, só que aí não importa também aonde é que eu arrumei isso. Eu preciso de entender por que eu preciso ficar ao lado do paciente nos 10 minutos iniciais. Porque uma coisa é você saber a técnica, outra coisa é você entender cientificamente a técnica, né? Eu preciso de ficar ao lado do meu paciente, que a gente acabou de iniciar uma terapia transfusional, nos 10 minutos iniciais, porque são os minutos em que ocorrem as maiores reações transfusionais. Porque é onde está começando, né? Está começando a infundir e o paciente, 90% das reações transfusionais são nesses 10 minutos. E se eu estiver ao lado dele, eu consigo diminuir as sequelas ou as consequências dessa reação adversa, né? É muito importante realmente a gente saber, né, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. E creio, né, que tem esses protocolos para ser seguidos. E, como você falou, é importante mesmo eu saber se eu devo fazer e se eu deixar de fazer, o que pode acontecer. Então, acho que a observação desse paciente, de como eu vou estar avaliando, é primordial. E em relação realmente às reações adversas, os profissionais de enfermagem exercem um papel fundamental, né, na segurança desse paciente e na detecção de sinais, né, frente às reações transfusionais. Baseado nisso, como é que o enfermeiro ele deve estar trabalhando em relação a essas reações? O que deve ser feito? Quando o paciente começa a ter uma reação adversa. Correto. Não diferente de outras situações, você está infundindo algum medicamento, a primeira coisa que a gente faz é parar a infusão. Você tem que parar a infusão daquela transfusão, daquele hemocomponente que você colocou, seja ele concentrado de hemácia, plasma, plaqueta, você para a infusão, mas ao mesmo tempo que você para a infusão, você já pode colocar um soro fisiológico ali para poder manter a via, né? Então, a primeira coisa que você faz. E, dependendo da gravidade, você já aciona um carrinho de emergência. O que a gente pensa também? Que quando um paciente ele precisa de uma terapia transfusional, ele não está mais ou menos. Ele está mais para menos do que para mais. Né? Ele é um paciente bem ruim. Porque, voltando lá naquela parte que vocês até perguntaram sobre o que substitui o sangue, nada. Né? Nada substitui a função sanguínea se você quiser um resultado um pouco mais rápido. E aí, quando você pensa que para realizar uma terapia transfusional tem que ser a última alternativa. Não pode ser algo assim, o paciente está com hematócrito baixo, hemoglobina baixa, então vamos fazer uma transfusão? Espera aí, vamos. O médico ele tem que avaliar essa importância. Para colocar isso, como eu falei, a gente vai sempre misturando, né, algumas coisas, né? A gente tem pacientes com doenças hematológicas, por exemplo, um paciente que ele tem doença falciforme. Nossa hemoglobina é em torno de 12, 14, né? Um paciente com doença falciforme, ele tem hemoglobina 7, 6 e vive super bem. E de acordo com alguns protocolos, isso já seria indicativo de terapia transfusional. Então, eu preciso de estudar o paciente para eu saber se realmente, será que ele precisa realmente de uma transfusão? Será que realmente ele precisa de receber um sangue? E aí é onde a gente começa a ter um pouquinho mais de ciência aqui. Se eu pegar um sangue do João Vitor e colocar na Cibele, o que eu vou estar fazendo? Um transplante. A gente tem que entender como um transplante. Então, e se de eu pegar uma parte de alguém e colocar em outra, olha a delicadeza desse processo. Olha a sensibilidade desse processo. Cibele, mas a gente faz um monte de exame. Fazemos.
fazemos um monte de exames, né? Passa por um crivo extremamente fino para que ocorra essa terapia transfusional, mas somos seres humanos e as reações transfusionais acontecem. E diante de tudo isso, terapia transfusional tem que ser a última alternativa. E uma frase que a gente coloca é aquela assim: qual a melhor terapia transfusional que existe? Aquela que não foi feita. Porque você pode ter uma reação adversa agora, daqui 24 horas, ou você pode descobrir daqui 10 anos que você tem uma reação adversa por causa daquela terapia transfusional que você fez. Então, primeira coisa que acontece quando você sente que o paciente tem uma reação transfusional é parar a transfusão. Porque quanto mais coisas para o seu corpo combater, quanto mais quantidade o seu corpo tiver, mais grave vai ser a reação. Então, parou a transfusão, guarda a bolsa, guarda o hemocomponente dentro de uma caixinha, porque ela tem que voltar para onde você pegou a bolsa, né? Por exemplo, é o que a gente chama de agência transfusional. E ali você coloca um sorinho fisiológico. As normativas, os protocolos, eles pedem para que ao mesmo tempo que você tirou essa bolsa, e aí, junto com a equipe, e mandou de volta para a agência transfusional, você também mande uma amostra de sangue do paciente. Só que o interessante é que seria, se você conseguir essa amostra de sangue, que não seja no membro em que você estava infundindo, né? Porque senão você vai acabar pegando, no mesmo lugar você vai pegar o sangue que você estava, um pouquinho do que você estava infundindo no paciente. Pega essa amostra em outro membro. Porque aí a gente vai fazer todo um estudo de o que aconteceu. Onde é que ocorreu, onde é que foi errado o processo? Ou se realmente foi uma reação adversa, né? Ou se não foi algo causado pelo ser humano. A gente ouve várias histórias que seriam cômicas se não fossem trágicas, mas chega a ser um pouquinho engraçado, né? Tem um paciente que uma vez, alguns anos atrás, em um determinado local, ele foi para realizar uma terapia transfusional nele. Aí foram lá, coletaram sangue, a agência foi, levou o sangue lá para a equipe de enfermagem desse hospital. E eram 2 pacientes naquele quarto, né? Naquele alojamento lá. Aí, a hora que chegou lá, foi colocar no paciente de um leito e o outro dormindo. E a pessoa responsável por, é o que a gente chama de instalar o sangue, chegou no paciente, o paciente estava acordado, e a pessoa só chegou e instalou. Isso há muito tempo atrás, que hoje a gente tem, né, um cuidado um pouquinho maior. Aí, a hora que foi instalar, o paciente virou e falou assim: esse sangue é para mim? Aí a pessoa falou, aí quem estava instalando falou assim: é. Ele falou: porque se for para mim, meu tipo de sangue não é esse aí, não. Imagina. Olha a gravidade. Olha, né? e se a gente sabe, agora eu vou fazer uma pergunta de docente, né? Vocês sabem o tipo sanguíneo de vocês? Eu sei. Só aí. Mas se a gente for ver, 80% da nossa população não sabe. Realmente. Isso foi um caso assim, talvez para assim, gente, vamos acordar, para a gente ter um cuidado um pouquinho maior, porque você ainda tem um paciente em um hospital público, né, que estava lá acamado, e ele ainda sabia que o sangue não era para ele, e ele ainda sabia o tipo sanguíneo dele. Então, talvez foi um alerta para falar: olha, você tem que chegar, fazer uma identificação ativa, uma identificação passiva, conferir de novo, Dupla conferir checagem, novamente. né? A gente nem fala dupla checagem, a gente fala quádrupla checagem, porque é muito sério isso, né? Algumas vezes, eu adoro contar história, gente. Fica à Tudo vontade. bem. Algumas vezes, há muito tempo atrás, a gente ouve a história de que, assim, uma pessoa foi instalar o sangue, aí a hora que ele viu, ele falou assim: nossa, eu instalei o sangue trocado, mas eu não vou desperdiçar, não, vou deixar isso aqui, porque sangue me falam que é tão difícil conseguir, né? Então, por sorte mesmo, por sorte também, realmente era uma tipagem de doador universal e o paciente não teve nada. E se não fosse, E né? se não fosse? Né? Porque se você que está lá fala assim: eu posso colocar esse aqui para eu não desperdiçar, a pessoa tinha noção do que era compatibilidade sanguínea? Provavelmente não. Não, né? Aí eu sempre vou misturando as conversas. Aí voltando lá para a reação transfusional. Você tem que devolver todo aquele material onde você coletou de volta para a agência transfusional. Para quê? Para a gente investigar o que aconteceu. Se for alguma coisa grave, tem que ter um carrinho de parada perto. Acionar o médico responsável, né? Porque uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça: nós não somos responsáveis pela doença. Nós somos responsáveis pelo nosso cliente como um todo. A gente não trata o rim, a gente não trata o coração, a gente não trata o cérebro, a gente trata o paciente como um todo. Né? Se você ainda mais está numa terapia intensiva, num pronto-socorro, né? Você não trata o osso quebrado, você trata o paciente como um todo.
Então, você precisa, nesse momento, acionar a equipe e ter um carrinho de parada. E sempre falo, muito cuidado, vai fazer uma terapia transfusional, já imagina onde é que tem um carrinho de parada. A professora Sibeli aquele dia falou para mim, onde é que tem um carrinho de parada? Ah, é difícil acontecer? É, mas acontece. Né? Mas acontece. Então, assim, e é nesses 10 minutos iniciais em que você dá aquele clique e fala assim, gente do céu, o paciente está começando a passar mal. O que é que eu faço? Eu corro com sangue para mim? Né? Então, você tem que deixar tudo preparado, porque o nosso paciente ele é crítico, que foi o que eu falei. Você não tem um paciente de terapia transfusional mais ou menos. Tem um paciente ruim. Você tem um paciente grave. Ele não está em cima do muro, ele está quase para cair do muro, né? Porque já foi feito um monte de coisa nele e é isso que vai ajudar nesse momento. Você tem que ter uma equipe preparada, um carrinho de parada perto. Quem é o médico que vai vir? Eu já sei que o médico lá da ala tal é o fulano de tal, então é ele que tem que vir, né? E acionar e tentar resgatar o que o paciente teve. Se for uma coisinha simples, beleza, tranquilo. Tirou o hemocomponente, que só de às vezes tirar o hemocomponente, A reação já começa a melhorar. Né? O paciente ele já começa a melhorar essa reação transfusional. Mas o médico responsável pela doença, pelo paciente, ele tem que saber. Às vezes ele vem, dá lá um anticolinérgico, ele dá lá um remédio para o paciente para ele melhorar. Às vezes o paciente deu febre, aumentou a pressão. Isso pode ser indicativo de reação transfusional? Sim, mas eu só vou saber se eu tiver do lado do paciente. Próximo paciente. Eu acho muito importante também a gente entender isso, nessa questão, porque eu sempre falo que tudo pode acontecer, né? Um exemplo, né? Eu participei de várias transfusões que não ocorreram nada, mas se uma tivesse acontecido, será que eu estaria apto para estar agindo diante de tal situação? E outra coisa que eu achei muito importante também, que eu até vi em um documentário que uma médica falava, que o paciente que ele sabe, tem um conhecimento a mais, tanto da patologia dele, tanto do tratamento, é muito melhor. Por quê? Porque ele vai saber entender, ele vai saber questionar. Caso o médico ou o enfermeiro faça algo errado, epa, o correto não é assim. O correto é assim, assim. Então, quanto mais eu saber, quanto mais eu tiver informação e eu ter esse conhecimento, né, e estar compartilhando com as pessoas que é importante eu saber meu tipo sanguíneo, é importante eu saber se eu tenho alguma outra patologia existente. Por isso que a gente fala que também existe muitas testagens, né? Mas tudo pode acontecer, então eu tenho que estar preparado para tudo isso. Exatamente. A gente sabe que a transfusão é um tipo de terapia que tem se mostrado muito eficaz em situações de choque, hemorragias ou doenças sanguíneas. Professora, quais as outras situações que pedem uma transfusão? Hoje, pacientes pacientes renais crônicos, né, que eles ainda não começaram uma terapia, ou, por exemplo, com reposição de que eu te falei para vocês da eritropoetina, então eles pedem uma transfusão. Pacientes oncológicos também, né? Pediatria, neonato, então e isso tudo aí que vocês falaram também, né? O paciente choque, politraumatizado, então tudo isso requer uma terapia transfusional, porque o medicamento não vai dar tempo de resgatar todas essas funções, né, das células sanguíneas para poder fazer com que você consiga, o paciente sobreviva ou restabeleça aquela função que está sendo perdida. O processo de transfusão numa criança é o mesmo do adulto? Criança é tudo diferente, Tudo né? diferente. O processo em si, a técnica em si, ela teoria. é a mesma, né? Mas, assim, a quantidade é diferente, o gotejamento é diferente. Então, criança é um adulto em miniatura, não. É tudo diferente, né? Mas a técnica em si é basicamente a mesma. Será por que é tão difícil assim, a gente ter os estoques de sangue cheio, vamos dizer assim? Será que é por falta de informação? É porque eu ou alguém da minha família ainda não precisou? Porque a gente sabe que o ser humano ele só faz, né, aquilo que deve ser feito quando ele realmente precisa. Ele não tem um pensamento de falar, mas se eu precisar mais na frente, como é que eu vou fazer? Será por que é tão complicado assim? É uma coisa que a gente fala que isso é cultural, né? Vamos pensar. Eu vou envolver todo mundo da sala, tá? Aqui a gente tem 3, 6, 7, 8 pessoas. Nós temos quantos doadores aqui? Nenhum, praticamente. Pois é. Então, assim, é difícil sensibilizar a pessoa. Porque eu tenho medo de doar sangue, porque eu vou passar mal, porque eu vou isso, que eu vou passar por um crivo muito grande de perguntas e questionamentos, a minha responsabilidade. Então, o nosso problema mais, em questão de Brasil mesmo, isso é cultural.
Nós nunca passamos por grandes tragédias. Quando eu falo grandes tragédias, não é talvez um deslizamento de terra em algum lugar. Nós nunca passamos por grandes guerras, por grandes catástrofes, para a gente ter essa sensibilização realmente nacional e ver o quanto você tem um estoque de sangue tranquilo é melhor e o quanto você pode resgatar uma vida em relação a isso. Então, eu acho que isso é cultural. Então, pode começar por vocês, né? Ah, eu não posso doar, mas eu posso conseguir sensibilizar alguém dessa importância. Ah, mas quando eu chego lá tem um monte de pergunta. Tem um monte de pergunta. Mas você quer alguma coisa mais ou menos? De forma alguma. Quer um sangue mais ou menos? Um relacionamento mais ou menos? Uma faculdade mais ou menos? A gente quer sempre o melhor. E o sangue, ele busca isso, né? A política nacional do sangue hoje, a gente tem uma política muito, muito bem arredondada, muito bem estudada, muito bem protocolada. Ela tenta fazer a melhor qualidade sanguínea. Você vai ter um sangue que vai ser transfundido 100%? Não, você não vai ter. Né? Até mesmo por causa dos erros próprios humanos, a gente mexe com máquina, então você não vai ter nada 100%. Mas você quer ter algo com a qualidade máxima que você tiver. Né? Às vezes você pensa assim, se eu tiver alguma coisa, eu vou querer ser transfundido, sei lá, num grande centro ou numa cidadezinha pequena. Eu quero para um grande centro, que eu sei que ali ele vai ter um protocolo, vai ter um seguro. Mas isso não é diferente, né? Porque os processos de fazer o hemocomponente hoje, ele é o mesmo. Então, eu tenho que continuar esse processo de qualidade lá na frente. Mas as pessoas, nós, a população em geral, quando eu falo as pessoas, eu me incluo, tá? Nós, a população em geral, elas têm que se sensibilizar quanto à importância da doação sanguínea. Né? Que hoje eu posso não precisar, mas amanhã eu posso. Ou alguém da minha família ou pode alguém precisar. da minha família, ou alguém que eu goste pode precisar. E aí a gente vê onde é tão complicado você conseguir convencer alguém. Há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, não muitos, vocês eram novinhos, eu também era novinha. Alguns anos atrás, se pagava para doar sangue. Eu vou doar uma bicicleta, vamos doar uma bicicleta. Existia isso, a legislação ela oportunizava, né, os bancos de sangue, os bancos de sangue, os hemocentros a fazerem isso. Então, era lotado. Né? Vamos doar, toda vez que você for, você vai ganhar uma camiseta. Então, as pessoas iam. Só que o que foi percebendo com isso? Eu dou o sangue não pelo meu altruísmo, pelo meu ajudar ao próximo. Eu vou doar o sangue para ganhar. Então, eu vou chegar lá, vai perguntar para você, Sibeli, você tem doença? Nenhuma. Sibeli, você toma remédio? Nunca na minha vida eu tomei remédio. Cirurgia? Oxe, nunca nem passei perto do hospital. Né? Em razão do quê? Em razão da minha ação humanitária? Né? Em razão do meu altruísmo, de ajudar o outro, de estar ali? Não. Em razão de ganhar ou a bicicleta ou a camiseta. Por isso que hoje doação de sangue você não pode pagar. Você tem que sensibilizar mesmo, né, para essa importância em ir lá doar sangue. E aí é onde vocês precisam também, né, de ir lá para poder. Ou não, se não puderem, levar alguém para poder doar sangue. Né? Eu sei que a legislação hoje, ela fecha muita coisa. Mas a gente tem que entender que eu preciso de algo que seja seguro para o meu próximo, né? Quem pode ser meu próximo? Meu próximo pode ser meu vizinho, pode ser meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu companheiro. Né? Eu quero algo seguro para ele, eu quero algo seguro para mim. Então, eu só vou conseguir isso com essa sensibilização da sociedade. E em quantidade, porque a gente percebeu que talvez as unidades escolares, elas fazem assim várias campanhas durante um tempo. Então, você tem um monte de bolsa de sangue, sei lá, maio, junho, todo mundo, né, vamos angariar. Só que aí, quando chega julho, não tem nada. O estoque abaixo, né? E aí, julho, Araguaína, praia, né? Todo mundo vai para a praia, vai e volta correndo, achando, né? Então, então a gente tem vários, e aí você não tem estoque tranquilo. Então, você tem que ter uma política de doação que consiga suprir essa necessidade o tempo todo. O que é bacana também, se a gente conseguisse, só para vocês verem tanto que é pequena a porcentagem, se nós conseguíssemos com que 2 a 3% da população doassem sangue, não precisaria de doação de reposição. Você entende que eu falo quando é doação de reposição?
Ficar doando? Não, doação de reposição assim, é quando você vai fazer uma cirurgia e para fazer a cirurgia você precisa de ter sangue disponível, porque talvez lá pode dar um BO e você precisar de bolsa de sangue. Por exemplo, cirurgias cardíacas aqui, são mais de 10 bolsas que precisam ter disponíveis para cada cirurgia cardíaca. Mas você só vai ter fazer a cirurgia cardíaca se você tiver essa declaração de doação. Por quê? Porque a gente não tem sangue em estoque suficiente para garantir todas as cirurgias eletivas e emergenciais. Então, se você vai fazer cirurgia cardíaca, você tem que arrumar pessoas para doar sangue. Se você arrumar o Felipe para doar sangue para você, o sangue dele vai para você? Não. Mas você vai ter uma bolsa lá, sim, entendi. garantida se você precisar na cirurgia. Então, isso é o que a gente chama de doação de reposição. Então, as pessoas elas só vão doar em razão de ajudar especificamente aquela outra pessoa que vai fazer, é isso que a gente chama de reposição. Então, as nossas doações de reposição hoje, elas são em torno de mais de 60%, 40% ou 55%, 60%. E as doações espontâneas, que não é para ninguém, para quem que você está doando para alguém? Não, estou doando porque eu sei que todo mundo precisa. A gente tem em torno de 40%, então é pouco. Se isso fosse o contrário, quem precisa de fazer uma cirurgia precisava de sair correndo atrás de pessoas para poder ir lá doar sangue, e para poder pedir, para poder implorar, e para poder fazer campanha. Não era necessário isso. Isso a gente precisaria só de 2% a 3% da população para doar sangue. É muito pouco. É muito pouco se a gente for pensar, né? Então, uma coisa assim, a gente tem aqui, 250 mil habitantes. Né? Vamos dividir isso por mês, por ano. Então, daria uma quantidade bacana, suficiente, sem ninguém precisar desesperar para fazer as suas cirurgias cardíacas, eletivas, esterectomias e até mesmo os próprios pronto-socorros que andam aí abarrotados, né, de acidentes e tal, que é onde também usa uma quantidade muito grande de hemocomponente. Eu acho que isso também depende muito de nós, né? Futuros profissionais em estar instalando campanhas para estar arrecadando mais pessoas que possam ter essa frequência de doação de sangue. Né? E uma outra pergunta seria a importância da doação de sangue, mas a gente já deixou aqui bem claro. Só se você quiser deixar algo a mais sobre essa importância. A gente sempre fala que eu não posso deixar com que a importância de fazer um ato, que ela só se sensibilize quando eu sofrer aquilo. Né? Quando eu, passa por um acidente e tal, e eu preciso de sangue, não tem sangue, como é que a gente vai fazer? Eu preciso de fazer uma cirurgia cardíaca, eu preciso de ir atrás de alguém. Né? Então, o que a gente precisa hoje? A gente nem fala, a gente tem que sensibilizar. A gente até vê naquelas campanhas de acidente de trânsito, né? Eles não estão falando assim, olha, cuidado, dirige devagarzinho. Eles não estão falando mais isso, né? O que eles fazem? Pegam aquele carro todo destruído, aquele monte de gente quebrado, machucado e mostra para você, para ver se o quê? Para ver se a gente sensibiliza e fala, olha... Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. E comigo, né? Exatamente. Então, assim... A gente precisa de trabalhar a questão da sensibilização quanto à doação, né? A gente tem muito pouco, é muito difícil. As perguntas são chatas? São, mas eu prefiro ter algo, talvez em menor quantidade, mas eu prefiro ter algo com uma qualidade melhor, né? Tanto que a gente sabe que existem janelas imunológicas, né? Mas mesmo com janela imunológica, e nossos exames estariam um pouquinho mais melhorados, né? Em questão de avaliar aquela doença ou não, aquele vírus ou não, você ainda tem janela imunológica. De 7 dias, de 10 dias? Tem. Né? Vai que você foi e tinha alguma coisa nesses 10 dias e foi transfundir e passou para frente, que passou para o João, que passou para a Maria. E assim foi passando. E foi passando. Né? Que o seu sangue, ele pode ajudar 4 pessoas. Né? Você pode transfundir, fazer em hemocomponentes e ajudar 4 pessoas lá na frente. Então, você vai querer algo para você, algo de qualidade. Né? Então, a gente precisa sensibilizar. Eu tenho até uma pergunta. Um exemplo. Eu doei sangue hoje. Depois de quanto tempo esse sangue vai estar viável, depois de todos os testes, para estar sendo infundido em outra pessoa? Essa agilidade dentro dos bancos de sangue e hemocomponentes é bem rapidinho. Né? Até mesmo porque a gente tem plaqueta que dura só 5 dias. Então, se for para transfundir plaqueta, em torno de 3 dias, esse sangue já está pronto. Se não for para transfundir plaqueta, talvez isso demora mais um pouco. Ou se não for para transfundir, não. Se não for para fazer plaqueta, isso demora um pouquinho mais. Mas você tem um tempo bem pequeno. Né? Mas isso não está pronto para o doador. Né? Isso aqui é dentro do sistema para você não perder o hemocomponente. Né? Você tem plaqueta que só vale 5 dias,
concentrado de hemácia, ele vai valer em torno de 42 dias. Então, não pode demorar, porque é perecível. Acabou, você tem que fazer o quê? Jogar fora. Imagina, ficar jogando sangue fora, algo que é vida, né? né? Então, isso é... Tão raro de conseguir hoje em dia. É. Professora, e como doar sangue aqui na cidade de Araguaína? Tá. Aqui em Araguaína a gente tem o Hemocentro Regional de Araguaína, que fica ali na 13 de maio, né? E ali a gente tem devia até ter trazido o telefone e não trouxe, mas eu arrumo daqui a pouco para vocês. E aí, se você ainda quiser marcar o horário de você ir doar o sangue, eles fazem isso. A captação, ela consegue fazer isso. Eu não posso, eu só posso na segunda-feira, 2 horas. Liga lá e aí faz um agendamento e segunda-feira, 2 horas, você consegue doar o sangue, né? Então, você vai lá com documento oficial com foto, né? Pode ser xerox, não. Tem que ser documento oficial com foto para provar que você é você, né? Ainda mais hoje com vários homônimos, esse tanto de gente, então a gente precisa de comprovar que é realmente aquele paciente, que é realmente aquela pessoa que está rígida, saudável ali. Tem que comer alguma coisa? De preferência, né? Não é laboratório, a gente sempre brinca assim também, porque quando a gente talvez vai para o laboratório, eu prefiro não comer alguma coisa, você chegar lá e falar que tiver comido, não vai deixar eu fazer aquele determinado exame. Ali não, ali tem que comer alguma coisa. Mas a gente brinca também. Não pode ser um café da manhã igual um chambari, uma panelada. Tem que ser uma coisa mais light. Você tem que tomar um bom café da manhã, porque o que vai acontecer? Vai tirar ali em torno de 400 ml de sangue seu. Se você não tiver lá com energia, você vai ter uma reaçãozinha, uma lipotinhazinha, alguma coisa. Vai, nossa, nunca mais eu vou vir. Aí a gente perdeu mais um doador. Né? Então, chegou lá, ter alimentado bem, ter dormido bem, não ter bebido no dia anterior, né? Ter tido uma vida tranquila e vai lá doar seu sangue, né? Lá vocês vão ter os questionamentos, as perguntas um pouco mais, mais pessoais e vocês vão sentir que o Hemocentro ele também corresponsabiliza você. Eu vou chegar lá porque eu quero doar, porque eu quero saber. Então, e você assina no final um termo de consentimento, falando de responsabilidade, né? Tudo que eu respondi é verdade e tanto o Hemocentro quanto eu somos responsáveis por esse sangue, porque se o sangue é meu e eu não confio nele, quem é que vai confiar, né? Em tudo isso que a gente tem que passar. Então, mas é super tranquilo. Em meia hora, 40 minutos, chega, faz tudo isso. Então é super tranquilo. Funciona de segunda a sábado? De segunda a sábado, das 7 às 6h30 da tarde, para entrar o doador, né? O doador entra às 6h30 e fica ali mais uma meia hora, então é de 7 às 7, mas 6h30 é doador. E sábado de 7 até meio-dia e meio. Você tinha falado naquela recompensa, né, que antigamente tinha pelo paciente, pela pessoa doar sangue. Só que eu acho muito interessante frisar também que para que algo mais lindo do que eu ajudar uma pessoa que está necessitando, né? Então, se a gente ter esse olhar humano, como a gente tinha falado lá no início da nossa gravação do nosso podcast, isso é muito interessante, isso é muito lindo. Então, mas se for uma família se for uma família minha, no caso, se for um parente meu, será se toda essa ação que eu fizer que vai custar praticamente pouquinho tempo seu, né? Que você pode estar ajudando uma pessoa e se lá na frente você precisar. Então, quanto mais a gente conseguir estar conscientizando as pessoas dessa importância, vai ser muito bom. Então, pense nisso, pense no próximo, pense em você, pense na sua família, que a gente vai conseguir, pelo menos tentar, né? Conseguir aumentar esses estoques de sangue. Exatamente, manter, né? E continuar com um simples gesto faz a diferença, né? Então, a gente pode chegar lá. Então, vai de vocês se sensibilizarem agora e levarem, não em razão de ter algo ou de ter algo em troca, mas em razão de pensar no outro mesmo, né? De ser um ato totalmente voluntário. Então é isso, a gente queria agradecer a sua participação. Muito obrigado, professora. Muito obrigado mesmo por todas as informações passadas. E a gente finaliza aqui, gente, mais um podcast do Enficast. Bem, muito obrigada, meninas.